amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta, tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busque interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar um sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Bom dia, meus queridos, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez na nossa live da manhã, do domingo de manhã, um final de semana importante para a nossa nação. Nós estamos no meio de um grande feriado, com expectativa de muitas manifestações, alguns contra, outros a favor. Meu propósito aqui não é se posicionar nem de um lado nem do outro, porque o pastor ele está ali para unir, não para dividir, na verdade. Nosso trabalho é esse, é unir as pessoas, é fazer as pessoas buscarem a Deus em primeiro lugar, colocar nossa esperança em Deus mais do que nos governos, nas instituições e nem mesmo nas próprias religiões. Nós confiamos em Deus, na palavra de Deus, e esse é o trabalho nosso como pastor. Mas é claro que também como pastor a gente tem o dever de convocar e desafiar o povo a orar, a colocar a nação na presença de Deus, né? Temos vivido tempos muito difíceis em vários aspectos. Estamos caminhando aí para 2 anos de uma pandemia, crendo com a graça de Deus que estamos caminhando para o final de uma pandemia que teve uma série de oscilações ao longo desses quase 2 anos. Já estamos no mês de setembro, dia 5 de setembro, dia 7 de setembro, agora um feriado nacional, um dos mais importantes do nosso país. E tememos que haja tumulto, que haja brigas e quebrações e coisas que a gente já viu acontecer quantas vezes. E o nosso intuito é pedir para a igreja orar pela nossa nação, orar pelo nosso país,
pelos desafios que nós temos como igreja e como filhos de Deus nesse mundo. Precisamos amar nossa pátria, mas, acima de tudo, a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus. Tem muito a ver com o que nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14, quando a palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Esta é a oração que nós temos aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, verso 14. Na verdade, uma orientação do próprio Deus para que o povo busque a Deus, para que o povo ore a Deus, para que o povo invoque a Deus. E ele promete, como diz na sua palavra: eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei a sua terra. Que Deus possa, então, como nosso desejo, a nossa oração, Deus possa sarar a nossa terra, a nossa nação, porque o problema da nossa nação não é a direita, a esquerda, o problema da nossa nação é a corrupção. É uma nação que carece de homens e mulheres de valores, que coloquem realmente os seus valores nas coisas que são comuns a todos. Então a nossa oração é nesse sentido, que Deus traga temor, que Deus tenha misericórdia desse nosso país e que a gente possa junto servir a Deus nesse país onde nós nascemos, a nossa pátria terrena, mas nunca esquecendo que nós temos uma pátria nos céus. E essa pátria celeste, que é a nossa oração, o nosso o anseio, nossa esperança, como diz a palavra, está em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu quero orar com você, quero orar pela sua família, quero aproveitar essa oportunidade para a gente interceder pelos desafios da nossa igreja, os desafios da nossa família também. Que Deus esteja com você, que Deus esteja com seus familiares, com seus amigos. Aproveite para compartilhar esse vídeo. Nós não vamos prolongar muito, vai ser um vídeo curto. Eu quero que essa palavra chegue na casa daquela pessoa que você sabe que está precisando, aquele amigo, aquele ente querido. Tantos desafios, tantos sofrimentos que nós temos visto as pessoas passar, a gente pode trazer uma palavra de paz, uma palavra de esperança. E esse é o nosso intuito, essa é a nossa oração. Vamos orar? Quero orar por você, quero orar pela sua família. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque estamos nesta manhã, na tua casa, Senhor, pedindo a Deus a tua misericórdia sobre, ó Pai, cada um que está conectado conosco, porque a tua casa não é aquele templo de pedra, Senhor, é o teu povo reunido, aonde estiver. E nesse momento, nós estamos agora na casa do Senhor, na tua presença, invocando o teu nome, como templos do Espírito Santo. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento de edificação espiritual, de crescimento espiritual, que a gente possa juntos, ó Pai, nos voltarmos para a tua palavra, como acabamos de ler: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Que, ó Pai querido, em nome de Jesus, que esta oração, ó Pai, possa chegar até o teu altar. Que, ó Deus, o Senhor possa ouvir, perdoar e sarar a nossa terra. Queremos rogar pela nossa nação, pelos governantes, como a tua palavra nos ordena, para intercedermos, ó Pai, por todos aqueles que estão investidos de poder. E é isso que nós estamos fazendo nesta hora, neste momento. Tu conheces, ó Pai, a vida de cada um aqui, tu conheces, ó Deus, as necessidades de cada família. Colocamos diante do teu altar, Senhor, as famílias da nossa igreja, aqueles que estão conectados conosco. Ó Pai, tu conheces, ó Deus, onde cada um, ó Deus, está precisando de uma graça especial. E de modo especial também oramos por esta nação.
Abençoe, ó Deus, para que possamos ter um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo, ó Deus, de prosperidade para a nossa nação. E que no meio das calamidades, das crises, as pessoas possam se voltar para Ti, Senhor, ouvir a Tua palavra, se entregar, Senhor, a esse Deus gracioso que nós temos. É o que eu peço e já agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse, então, hoje é domingo, dia 5 de setembro, nós estamos no meio de um grande feriado. Dia 7 de setembro teremos um feriado prolongado aí, que muitas cidades fazem ponto facultativo, outras juntam o dia 6 com o dia 7. Então, é um feriado prolongado e a promessa de que no dia 7 haverá manifestações, né, no nosso país. Então, devemos estar em oração, devemos estar orando pela nossa nação. Não queremos criticar quem é a favor, quem é contra. O propósito como igreja nunca foi esse, né? Quem conhece o nosso trabalho ali na Igreja Cristã Vila Alpes, a gente não mistura as coisas. A gente até tem uma frase que a gente diz assim, que há um aspecto em que a igreja se envolve sim com as coisas da sociedade, né? Politicamente nós temos uma voz, nós temos participações, nós temos até responsabilidades. Então a igreja ela pode falar de política, mas o problema é a política partidária. Eu acho que isso é o maior problema que nós temos e a gente não quer deixar que isso afete a vida da igreja, né? Porque isso divide a igreja. Então, falar de política une a igreja, falar de partido divide a igreja. Então, a igreja não tem partido, o pastor não tem predileção partidária, nós não somos a favor, né, desse ou daquele governo, nós pregamos a Deus, a palavra de Deus, e entendemos que enquanto, como igreja, como instituição, nós temos responsabilidades, sim. Então podemos falar de política pública, de necessidades, né, sociais. Sim, a igreja tem um engajamento social muito importante enquanto estiver aqui nesse mundo. As pessoas carecem da palavra de Deus, mas elas também carecem de cuidados sociais. Então a política ela tem esse braço que se encontra com o braço da igreja, que também existe a preocupação social. Por isso que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, por exemplo, é uma igreja que tem 3 bandeiras, né? A primeira é a evangelização, que é o mais importante. Estamos aqui para evangelizar, para anunciar o nome de Deus, para falar do amor de Deus para as pessoas. O segundo é educação. Eu acho que a igreja presbiteriana, como todos sabem, é uma igreja que zela por isso. Desde a sua fundação aqui no Brasil, em 1859, sempre houve uma preocupação com a educação. Muito comum na história da igreja presbiteriana ter uma escola do lado da igreja. Muitas igrejas foram fundadas junto com escola. Essa é uma realidade que nós já vimos e acompanhamos. E algumas instituições cresceram e cresceram muito. Nós temos exemplos assim, por exemplo, o próprio Instituto Presbiteriano Mackenzie, uma das maiores universidades já consolidada no país e no ranking, né? Está sempre entre as primeiras, né? Uma das melhores universidades privadas, particulares do Brasil, com vários campos, núcleos, com cursos de altíssimo nível, com sempre na vanguarda, né? Então, isso fundada pela igreja, né? Alguns dizem que a história, por exemplo, quando a gente fala de nação, de educação, de evangelismo, a igreja presbiteriana, por exemplo, quando a gente fala sobre a fundação do Mackenzie, começou numa escola por 2 missionários, né? E ali tinha na sala 3 crianças. Uma criança negra, que não tinha acesso à educação, uma criança protestante, que tinha muita dificuldade também, na época, colégios católicos, né? E uma criança judia. Os judeus sempre tiveram também muitos problemas, muitas dificuldades. Então, você vê como que são as coisas. A igreja trouxe, né, uma instituição como essa que tem trazido educação
para a nossa nação, com qualidade, né, com profundidade, com valores, que é algo muito importante. Meus irmãos, pensando nisso, há uma música que toca o meu coração. Acho que todos conhecem aquela música de João Alexandre, Pra Cima Brasil. Estamos aí, véspera do 7 de setembro. Eu acho que não tem música melhor para a gente colocar, para ouvir, para refletir nessa hora. Que seja como uma oração do nosso coração, direto para o coração de Deus. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens contando poder e nenhum coração. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Será o futuro do nosso país? Amém. É uma verdadeira oração, na verdade. João Alexandre foi muito feliz nessa música, é uma música muito oportuna para esse momento que a nossa nação vive, um momento delicado, um momento que nós devemos sim estar em oração, né, pela nossa nação, pelos nossos governantes. Né, e eu quero deixar aqui a oportunidade para estarmos colocando nossos pedidos de oração, ainda vamos ter mais um momento de oração, mas eu queria já preparar você para abrir o texto sagrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, é um texto que fala justamente disso, da necessidade que nós temos de orar pela nossa nação, a necessidade que nós temos de orar pelos nossos governantes, por todos aqueles que estão investidos de autoridade. É um texto muito antigo em que Paulo, orientando o jovem Timóteo para que ele transmitisse à igreja esse dever. Então, nosso dever como igreja não é se envolver em questões partidárias, mas no momento que você se preocupa
com os governantes, com as autoridades, com a política pública, isso sim você está exercendo a sua cidadania, e é dever de todo cristão cumprir tudo aquilo que lhe cabe enquanto estiver aqui nesta pátria terrena. Temos que lembrar que nós temos dois aspectos. Nós temos uma pátria terrena, onde você nasceu, onde você vai testemunhar o nome de Deus, ou você foi chamado por Deus, colocado nesse mundo para testemunhar o nome de Deus. E também nós temos uma pátria celeste. A nossa palavra, a palavra de Deus diz que nós não devemos colocar muita esperança nesse mundo, né, aqui, mas em novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então esse é o nosso desejo, a nossa oração. Eu quero ter um momento de oração ainda, que estão sendo colocados pedidos aí de oração. Quero lembrar do Heitor, criancinha que a Evanilda está até citando aqui, né, Evanilda? A Evanilda vem acompanhando bem de perto. Eu estive conversando com a Andréia, com o seu marido. Eles vivem uma luta muito grande com um bebezinho que nasceu uma série de dificuldades na saúde, está internado em São Carlos, e é uma família aqui muito querida nossa. Nós estamos acompanhando bem de perto esse caso. Peço que esteja orando, né, pelo Heitor, pela Andréia, por esta família. Que Deus dê força, né? O nosso irmão Iberê também, é um irmão querido que tem colocado pedidos de oração aqui para nós. Temos enlutados, né? Faleceu o irmão da Lucimeire, faleceu o irmão da Evanilda. Algumas vidas foram ceifadas por esta pandemia, né, o Covid. Então, nós temos muitos motivos de oração. Vamos colocar diante de Deus. Temos irmãos em tratamento de saúde, lembrando da Vilma, do Dida, né? Que Deus dê força a ela e ao Dida para que eles possam ter vitórias e vencer a luta, a batalha, né, contra uma enfermidade muito difícil, mas Deus tem dado forças para eles. Então nós vamos ter mais um momento de oração e orar pelo nosso país. Acabamos de ouvir essa música linda que lembra da nossa nação. Se você tiver mais pedidos, aproveite esse momento, vamos juntos, uma corrente de oração. Quem está conectado aqui conosco, orar por esses pedidos que estão sendo citados aqui. Senhor, Tu conheces, ó Pai, a nossa vida, Tu conheces as nossas necessidades. Queremos colocar diante do Senhor cada causa, cada pedido que está sendo colocado aqui, Senhor, nesta rede social. Tu conheces, ó Deus, cada família, cada necessidade. Tu sabes o que temos passado, Senhor, das nossas lutas internas e externas. Tem misericórdia, Senhor, do Heitor, da Andréia, dessa família que luta com a saúde, da Vilma em tratamento, nosso irmão Iberê, Senhor, coloca a mão sobre ele, sobre a sua saúde, também que requer cuidados nesse momento. Queremos pedir a Deus por aquelas famílias enlutadas, ó Deus, o irmão da Vilma que faleceu, pela família dele, sua esposa, filho, Senhor, o irmão da Lucimeire também, Senhor, tenha misericórdia, seja confortando toda a família. E muitos outros casos, ó Deus, que nós acompanhamos ao longo dessa pandemia. Tenha misericórdia, coloque a tua mão sobre as famílias da nossa igreja, sobre aqueles que passam por lutas. E nessa hora, Senhor, queremos interceder pela nossa nação, pelo esse feriado que vamos ter, pelo momento crítico que a nossa nação vive, quer seja, ó Deus, crise econômica, política e até, ó Deus, nessa calamidade pública que nós enfrentamos e ainda estamos, de certa forma, enfrentando os efeitos colaterais dessa pandemia. Coloca a tua mão sobre tudo isso, tem misericórdia de nós, abençoe esse domingo e prepara-nos para o culto da noite e para a mensagem da palavra de Deus agora. É o que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Lembre isso, compartilhe esse vídeo. Você que está nos grupos da nossa igreja, eu tive uma dificuldade técnica que eu não consegui me conectar no WhatsApp, que eu queria ter compartilhado nos grupos da igreja esse nosso vídeo. Você que está aí e tem acesso aos grupos daí, copia o link do Facebook, pelo celular mesmo, você copia e joga lá nos grupos da nossa igreja para que o pessoal possa acompanhar a mensagem de hoje. Então vou abrir lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, quero fazer essa leitura com você. A palavra de Deus diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas,
orações e intercessões, ações de graças por todos os homens. Olha só, por todos os homens. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até aqui, meus irmãos. Um texto muito importante, como eu disse, oportuno para esse momento que nós estamos vivendo, numa época também em que a vida pública ela era tensa, né? Na época em que a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, os Evangelhos e as cartas foram escritas, foi uma época muito difícil. É uma época de perseguição religiosa também, uma época de governos corruptos, truculentos, violentos. Então, muito mais do que hoje, gente. Qual era a orientação que a palavra de Deus trazia para o povo naquela época? Havia, naquela época, por exemplo, dentro dos grupos religiosos, aqueles que eram a favor do governo. Você tinha, por exemplo, no meio religioso judaico, por exemplo, você tinha os saduceus, que eles eram politicamente engajados e apoiavam o governo dominante naquela época. Você tinha, por exemplo, os zelotes, que eram um grupo mais radical, que eram radicalmente contra o governo. E, por vezes, eles tinham enfrentamentos, um tipo de uma guerrilha, né? Era o grupo radical de guerrilha mesmo, de ataque. Por exemplo, você tem Barrabás. Né? Barrabás, quando nós vemos lá aqueles homens que estavam na mesma época que Jesus foi crucificado, colocaram Jesus e Barrabás, e o povo tinha que escolher quem seria crucificado e quem seria liberto. E vocês se lembram que o povo clamou pela liberdade de Barrabás, mas Barrabás era um zelote. Ele era quase um herói para alguns na nação, porque ele pegava em armas e ele estava preso justamente por algum crime que ele cometeu contra o Estado. Ele era um guerrilheiro e para alguns da nação era um herói. Então você vai ter sempre grupos contra a favor que tem até uma cunha religiosa. Né? No meio judeu você tinha isso. Aqueles grupos, fariseus, saduceus, você tinha esses grupos assim que eram até contrários. Né? Você tinha caso dos saduceus que apoiavam o governo e os zelotes que eram guerrilheiros que matavam soldados romanos, lutavam contra o governo dominante naquela época. O mundo, por exemplo, vive esse conflito de religião e política de uma forma muito nítida na região do Oriente. Nós estamos vivendo agora essa dificuldade tão grande, né, no Afeganistão, em que durante 20 anos a nação americana tinha dominado aquele território e, com o seu exército, estabelecido algum equilíbrio. Mas os grupos rivais sempre existiram, estavam ali aguardando uma oportunidade. Com a retirada das tropas americanas, nós vimos agora, então, grupos religiosos e também políticos, né, com esse aspecto político, como o Talibã, rapidamente tomou o poder. E alguns especialistas em geopolítica acreditam que esse grupo, por mais radical que ele seja, né, um grupo que tem aspectos terroristas, retrógrados, né, que tem um tratamento muito
retrógrado para com as mulheres, para com minorias, né? Eles realmente executam, perseguem cristãos. Mas, por incrível que pareça, alguns especialistas em geopolítica acreditam que o Ocidente vai apoiar o Talibã porque é o grupo menos pior para estar no poder no Afeganistão. Então, um acordo meio velado, né? Houve a libertação de um líder do Talibã na época do Trump para que ele, na saída das tropas, pudesse assumir ali o espaço. E eles não imaginavam que seria tão rápido. Há críticas certamente na forma que eles saíram, a tropa americana saiu, mas, por exemplo, você teve um atentado agora com uma bomba que matou mais de 60 pessoas. Foi um atentado de um grupo, né, religioso, mais radical ainda, contra o Talibã. Foi o Estado Islâmico que detonou uma bomba porque ele é contra o Talibã, porque o Talibã seria o sal dos seus, vamos pensar, na época de Jesus, que apoiavam e tinham uma certa ligação com governos, né, impérios naquela época, então, Império Romano no caso, e você imagina o Estado Islâmico seriam os zelotes, vamos imaginar assim. Então isso é muito antigo e em algumas regiões do mundo isso continua muito parecido. Grupos religiosos, alguns mais moderados e alguns mais extremistas, né? Então você tem essa situação lá no Afeganistão e nós que somos leigos no assunto não entendemos o que está por trás. Então os especialistas dizem assim, ou o Talibã toma conta com aquelas práticas que nós não concordamos, perseguição aos cristãos, uma situação muito difícil, ou um grupo pior do que ele vai tomar conta, que seria o ISIS, né? Que seria o Estado Islâmico, que vai invadir ali, vai tomar conta daquele país, ter acesso a armamento, ter acesso a poder, a riqueza, e são terroristas que têm uma ambição em escala mundial, né, de explodir, de fazer a guerra, o jihad deles, a guerra enfim, em escala mundial, atentados em outros países e tudo mais. Enquanto o Talibã, a gente, no aspecto geopolítico, é um grupo doméstico. Eles querem dominar o Afeganistão, eles querem ter o controle ali, aquela forma que nós não concordamos com as mulheres, sofremos perseguição religiosa com aquele grupo. Então, o mundo ele sempre esteve nesse limite, né, de explosões sociais envolvendo questões políticas e religiosas. Na época em que essa carta foi escrita, nós tínhamos uma situação muito semelhante. Você tinha os grupos subdivididos no judaísmo e você tinha, então, surge aqui o cristianismo, né, como uma alternativa, anunciando Deus, a palavra de Deus, mas que o posicionamento não era partidário. O posicionamento era político, sim, porque a igreja fala de questões políticas e questões sociais, a igreja se preocupa com o aspecto social da sociedade, mas ela ainda tem um dever que a difere de todas as outras instituições inseridas na sociedade. A igreja, ela tem esse dever que o apóstolo Paulo, com a autoridade apostólica, nos ordena. Ele começa o capítulo número 2 dizendo, antes de tudo, ou seja, como se fosse uma prioridade, como se fosse um dever cristão. A gente pensa nos deveres cristãos, o dever cristão de ir na igreja, de assistir o culto, de cooperar, né, com os nossos dízimos e ofertas, testemunhar o evangelho, são deveres cristãos. Mas parece que Paulo está colocando aqui como um dever de suma importância, fundamental para que os demais deveres se cumpram na nossa vida. A igreja, ela tem um dever e ele coloca antes de tudo, antes de nós nos debatermos em questões partidárias, em apoiar a favor ou contra governo A, B, C, D, antes de tudo, Paulo fala. Ele coloca aqui,
de uma forma muito interessante. Exorto, é uma exortação apostólica registrada nas Sagradas Escrituras para a igreja de todos os tempos e, naturalmente, para a igreja do século XXI. Para mim e para você, Paulo, com autoridade divina, está exortando eu e você, dizendo, antes de tudo, antes de debate sem fim, questões partidárias, independente de apoiar ou ser contra governo A, B, C ou D, independente se você é de direita, de esquerda, de partido A ou partido B, antes de tudo, um dever cristão, através de uma exortação apostólica em nome de Deus, ele diz: exorto que use da prática de súplica, oração, intercessão e ação de graça. Olha que coisa impressionante. A palavra de Deus tem para nós esta manhã, como um dos deveres fundamentais na fé cristã. Antes de tudo, Paulo diz, eu estou exortando, falando em nome e com a autoridade que Deus lhe deu, em nome de Deus, para que nós usemos dessa prática. Não é algo isolado, não é algo que a gente vai fazer no 7 de setembro, num momento crítico de efervescência política no nosso país. Ele quer isso como uma prática. É um dos deveres fundamentais da igreja. É algo que deveria fazer parte do nosso dia a dia. A igreja é a agência de Deus na terra, que intercede pelos homens, pelas sociedades e principalmente, ele vai continuar agora a falar por aqueles investidos de autoridade. A igreja ela não tem partido. A igreja não fala de partido. A igreja não se posiciona partidariamente, mas a igreja ela tem um dever político. Nesse sentido é político, porque tudo que você faz que envolve a polis é cidade, gente. É onde os homens habitam, é onde está a humanidade, a sociedade. O nosso engajamento político é inevitável. No momento que você se coloca como um intercessor designado por uma autoridade divina para interceder, interferir nas questões políticas, não partidárias, orando. E a Bíblia diz, coloca vários aspectos aqui, o texto sagrado nos fala que nós devemos ter a prática, praticar isso constantemente. Deveria ser algo assim, a gente acordar, nós vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, marido, pela família, pela igreja, e deveríamos orar pela nossa nação. A gente devia parar de murmurar, porque nós brasileiros temos um problema, a gente murmura muito, a gente reclama de tudo. A gente murmura dos preços, e eu tenho que concordar aqui, né? Tem uma brincadeira, né, que eu vi lá, o pessoal postou num meme que falou R$7 de setembro, né? Porque o litro da gasolina em alguns lugares chegou a R$7. Você imaginou 1 litro de gasolina R$7? 1 litro? Meu Deus do céu, a gente pagava 2, né? 1 e pouco, 3, né? Agora nós estamos chegando a R$7 um litro de gasolina. Então, a gente até compreende, né? A insatisfação é compreensível. Mas a murmuração, né, diante de circunstâncias difíceis que a nossa nação vive, não é uma prática que Deus se agrada. Não adianta eu ficar reclamando. Não adianta eu ficar reclamando de governos, de políticas públicas, de decisões. Reclamar não adianta. Manifestar adianta? Eu não quero... as pessoas são livres. Manifestação é uma liberdade que nós temos. Manifestar contra ou a favor. Você está manifestando, se posicionando, né, uma indignação ou apoiando. Não é errado. Pessoalmente, não é errado. Mas eu aqui, nesse texto, eu sou confrontado com uma urgência bíblica de dizer para mim assim, olha, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, eu exorto que você use de uma prática. É como Paulo dando uma alternativa para ele. Antes de reclamar, murmurar, apoiar A ou B, contra, a favor, manifestar. Antes de tudo,
Deus está preocupado com isso. Você está praticando isso? Aí ele coloca que se use da prática de, primeiro, suplicar. Eu estou indignado que o preço da gasolina chegou a 7. Eu estou indignado com a corrupção que em alguns núcleos da sociedade, do governo, de municipal, estadual. Eu estou indignado com... Meu querido, use da prática de súplica. Eu vou suplicar pela minha nação, pela situação. É súplica mesmo, é colocar diante de Deus os problemas. Deus quer que a gente faça isso. Você imagina uma nação em que todos os cristãos sérios, antes de murmurar, de brigar, de criar confusão, às vezes briga interna dentro de família. Eu conheço parente que não se fala há mais de ano por questões partidárias. Eu já vi gente sair de igreja por problemas partidários. Já vimos igreja se dividir. Há pessoas que eram amigos, familiares, parentes, não se falam por causa disso. E a Bíblia fala assim, aonde que está na Bíblia a orientação? Vá debater, brigar por política junto com o irmão, com o parente. Vá discutir política, debater política partidária. Vai defender A, B, C, de esquerda, direita, com fulano. Isso divide. E resolve o problema. Ajuda em alguma coisa. A gente não muda a opinião das pessoas. A Bíblia é interessante, né? Ela fala nem pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito. A gente não muda a opinião das pessoas, questões políticas partidárias, através de briga, de bate-boca, de ofensa. Se você segue fulano, você é ladrão. Se você apoia esse governo, você é tão corrupto quanto ele. Geralmente, a gente corre o risco de cair nessa linha e divide famílias. Eu conheço pessoas, familiares, que não se falam por problemas políticos, né? Eu me lembro que na minha família, os meus avós, assim, eles eram muito envolvidos politicamente. A ponto de ser, na minha cidade, onde eu nasci, no norte do Brasil, o irmão da minha mãe, o meu tio era prefeito, foi 2 mandatos prefeito da cidade, o meu avô era vereador. Então, assim, a minha família era muito envolvida politicamente. Então, eles eram muito fervorosos nas suas opiniões políticas. E aconteceu uma coisa inusitada, né? Como a gente se engana. O meu avô, na época, você se lembra do Collor de Mello, né? Acho que eu posso citar nome porque é governo que já passou muito tempo. Então, eu me lembro que o Collor de Mello era de uma região, né, do Nordeste, e que o meu avô também, apesar de a gente estar no Norte, ele tem uma origem nordestina. E ele era, assim, alucinado, fanático, fã da época, né, pelo presidente Collor de Mello, né? E ele tinha no quartinho que ele vivia num quartinho já com os seus, na casa de um dos filhos, e ele tinha 7 netos lá que tinham opiniões partidárias bem contrárias, né? E o meu avô colocou um quadro bem grande, né, no quarto dele, em cima de uma cômoda, um quadro grande do Collor de Mello, com a faixa presidencial, e era quase um culto, né? Ficava lá em cima. Ele meio que defendia com unhas e dentes a opinião política partidária dele. E vivia em atrito com o resto da família, que tinha pensamentos políticos diferentes, envolvendo várias coisas, direita, esquerda e tudo mais, que coisa muito comum no dia a dia nosso, mas isso é uma história muito antiga. Fernando Collor de Mello, né, gente? É muito tempo. Só que aconteceu uma coisa. O quadro que estava colocado, o painel, né, com a foto naquela época do atual presidente, o prego era muito pequenininho, a parede, aquele reboco não muito bom, não sei o que aconteceu, soltou. E o quadro caiu atrás daquela cômoda pesada e ficou escondido lá. E meus familiares viviam falando, não, vamos tirar esse quadro da parede do quarto do vô, porque... E meu avô falava, se um dia vocês tirar o quadro do presidente da minha parede, eu vou embora dessa casa. E olha o que vai acontecer. O quadro me cai atrás da cômoda. O meu avô volta da rua
entra no quarto e vê que o quadro não está na parede. Na hora ele pensa, meus netos falavam e ameaçavam tirar o quadro daqui da parede. E esse quadro caiu atrás da cômoda e ninguém viu. E ali naquele momento meu avô ficou indignado e houve uma briga na família, ele saiu, uma confusão. Muito tempo depois, na cabeça dele, tiraram o quadro e ele ameaçava, se tirar eu vou embora. E o velho foi embora. E os netos falaram, quem tirou? Eu não fui. E ficou aquela confusão, né? Família grande. E muito tempo depois foram provavelmente mover os móveis, limpeza, não sei, trocar de lugar. Arrastaram aquela cômoda e não é que o quadro do Collor de Mello, né, tinha caído atrás da cômoda. Aí que eles foram saber, olha só, gente, maior briga na família, o vô saiu de casa e uma confusão danada. E foi um engano, foi um prego que soltou, caiu, escondeu o quadro. Meu avô achava que tinham tirado e o povo lá falou, não, eu não fui eu, não sei. Até que se explicasse tudo, muito tempo se passou, uma briga na família enorme, demorou para... E eu acho que meu avô nunca acreditou que caiu. Ele falou, não, vocês colocaram lá, nunca se resolve mais. Então, você imagina, gente, né? Quantas famílias divididas, quanta igreja dividida. E o texto sagrado nos traz uma exortação muito importante quando a gente fala de questões públicas, de governos e de autoridades. É que a igreja não se envolve em questões partidárias, mas em políticas públicas sim, porque a igreja está inserida numa sociedade e ela tem deveres. A igreja ela tem uma importância social relevante que coloca ela numa situação muito necessária na sociedade. Retirar as igrejas de uma sociedade teria um impacto assim impensável. Não conseguimos imaginar como seria uma sociedade no mundo ocidental em que se retire todas as igrejas e a relevância que ela tem para as famílias, para os valores e tudo mais. E aqui, então, o texto sagrado nos exorta, em 2 Timóteo 2, 1, como uma prática, como um dever cristão. Antes de tudo, eu exorto que vocês pratiquem isso. E coloca súplica, oração, intercessão e ação de graça. Antes de murmurar, antes de brigar com a família, antes de brigar com a igreja, antes de manifestar, protestar, todo mundo é livre, né? Para ser contra ou a favor, antes de discutir quem é de direita, quem é de esquerda, quem é a favor do governo, quem é pró-governo, quem é contra o governo. Antes de tudo, se você é um cristão verdadeiro, se você se preocupa com a palavra de Deus, se você honra e serve a Deus, você tem um dever cristão que Deus coloca diante de nós. Eu exorto que você tenha uma prática. Súplica, oração, intercessão e ação de graça. Em favor de todos os homens, ou seja, pela sociedade. Mas há um aspecto importante que diz assim: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Então, aqueles que estão governando, aqueles que estão com alguma autoridade. Então, a questão da autoridade na sociedade é uma coisa que Deus quer que a gente honre e respeite. E cobre, naturalmente, como se deve cobrar. É um dever. Orar, interceder, suplicar por todos que estão investidos de algum tipo de autoridade de poder. Isso é bíblico, gente. Isso é algo que é uma exortação da palavra de Deus para nós essa manhã. Num feriadão, né, do 7 de setembro, em um momento muito tenso politicamente que a nossa nação vive, como cristãos, como eu devo me comportar? Está aqui a orientação da palavra de Deus para mim e para você. E o texto continua. Para que nós possamos viver uma vida tranquila, mansa, com piedade e respeito,
porque isto é bom e aceitável diante de Deus. Deus não gosta de confusão. Deus não gosta de bate-boca. Deus não gosta de confusão. Deus quer que a gente use esse instrumento que pacifica, que traz luz, para que Deus possa iluminar a mente das autoridades, dos governantes, para que possamos usufruir disso que a palavra de Deus coloca. Ele coloca aqui para que tenhamos uma vida tranquila. A gente deve orar para que haja essa tranquilidade, uma pacificação, para que as autoridades exerçam seu poder com bom senso, com justiça, orar contra a corrupção. E o texto ainda continua, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Porque este ambiente, entendeu? De paz, de tranquilidade, é que nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho. Então, a oportunidade que eu tenho de conversar com o próximo não é para discutir política partidária. Eu devo ter o meu posicionamento. A oportunidade que eu tenho com o meu próximo é de trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Porque o texto diz assim, porque isto é bom e aceitável de Deus, que deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Meu dever como cristão, lembre disso, a sua pátria não é nesse mundo, você tem uma pátria celeste. Mas enquanto você estiver nessa pátria terrena, o seu dever é anunciar a verdade, orar por essa pátria, para que haja tranquilidade, para que a gente tenha uma vida tranquila e a verdade de Deus chegue ao conhecimento das pessoas. Porque Deus, Ele quer isso da gente. E a verdade qual é? O texto está dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E esse mediador se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha o texto. Ele tira o foco de questões de partido. Ele foca assim, você quer? Então, ore pelas autoridades, para que você tenha tranquilidade, para que você possa anunciar a verdade, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E ele fala assim, porque isso é algo que a gente se deve prestar em tempos oportunos. É um testemunho que a gente tem que dar. E aí, esse é a mensagem, esse é o desafio que nós temos como igreja no século XXI, inseridos nessa sociedade que vivemos, uma sociedade que carece de paz, de valores, né, e de justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos conceder essa palavra tão linda que Ele diz, para que a gente tenha tranquilidade. Vida tranquila. Quem não quer isso, né? Eu acho que é o que nós mais desejamos hoje, é ter uma vida tranquila. Deus quer que nós oremos, busquemos esta vida tranquila. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos prepare, né, para que a gente possa estar anunciando essa verdade, trazendo esta mensagem, que é uma mensagem de paz, de tranquilidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as famílias, que a gente possa experimentar esse tempo que Deus tem para nós, para cada um de nós. Tempo de paz, tempo de tranquilidade. Em meio a tanta turbulência, tantos problemas que o nosso país está vivendo, questões políticas e partidárias, né? Então, que Deus possa nos dar esse momento maravilhoso. Que Deus traga paz para a nossa nação, que a gente possa experimentar essa palavra que Deus está nos transmitindo nesta manhã e que você possa viver isso. E a mensagem de Deus dessa noite, nessa manhã, é essa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê essa paz. E toda profecia
essa palavra tão linda. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria eu falar, sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, porque você tem um domingo muito abençoado. Lembrando que à noite, 7h15, teremos nosso culto de louvor e adoração, presencial e online, nesse mesmo canal do Facebook. Que Deus abençoe a sua família. Um abraço aos visitantes que estão aqui conectados com a gente. Palombo acabou de desejar aqui um abraço para a gente, eu para toda a família Palombo, que Deus abençoe vocês também, gente querida. Cada irmão, cada irmã que está aí conectado com a gente tem um carinho muito especial. Vamos terminar com uma oração e eu quero desejar a bênção de Deus sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, pela nosso momento, ó Deus, de meditação na Tua Palavra, pela música, pelo tempo de oração que tivemos aqui esta manhã, que nos faz refletir, pensar, ó Pai, sobre tudo aquilo que a Tua Palavra nos trouxe esta manhã, Senhor. Esse dever, esse desafio que nós temos como igreja, ó Pai, aqui na sociedade. Ajuda-nos, Senhor. Coloque nas Tuas mãos o Teu povo, abençoe a nossa nação, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que a gente possa experimentar, né, essa paz que a palavra de Deus nos oferece, esse tempo de tranquilidade, né, esse tempo de paz, que a palavra de Deus possa se cumprir na minha vida e na sua vida. Um bom domingo, um bom almoço em família e até a noite, se Deus quiser, quando a gente estiver todos juntos conectados naquele culto que nós vamos ter agora às 7h15 da noite, e nós vamos transmitir também nesse mesmo canal. Se você tiver oportunidade, participe com a gente, conecte aí no Facebook, ou se você puder e estiver na cidade de São Carlos, você possa, da mesma forma, presencialmente, estar lá com a gente, louvando o nosso Deus. 7h15, a Igreja Presbiteriana Vila Alves. Que Deus te abençoe e até a noite, se Deus quiser. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Oh, oh, oh.
todos aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, os teus átrios vale mais que